Boa tarde, pessoal. Sou professora Flávia, do coletivo Reviravolta na Educação. Eu queria começar saudando os professores e professoras que estão em greve nesse momento, lá no México e no Panamá, enfrentando a política do governo de direita lá no Panamá e da esquerda capitalista no México, ambos apresentando um ataque às aposentadorias. Queria saudar também os professores de Minas Gerais que iniciaram a sua greve ontem, do Rio de Janeiro, que estão em luta, os professores aqui de São Paulo, da prefeitura, que estão enfrentando a política de intervenção do Nunes, e nós precisamos nos somar nessa luta. BH, que fez também mobilização, e o pessoal do Distrito Federal. Agora, companheiros, esse é o caminho, porque nós estamos aqui em São Paulo enfrentando uma verdadeira ditadura nas escolas, e essa ditadura está a serviço da política de privatização do Tarcísio aqui em São Paulo, e ela vem em várias formas. Ela vem na política da presença, agora do registro da presença, que já está descontando o salário dos professores. Ela vem na política disfarçada de avaliação, que o problema, companheiros, não é que os alunos vão avaliar os professores, o problema é que está embutido ali que a gestão vai avaliar e vai descontar falta, e vai descontar e ameaça de afastar os professores que não cumprirem metas das plataformas privadas. Essa daí não é uma resolução de avaliação, simplesmente. É a resolução que afastou os diretores, que agora está sendo aplicada para os professores. Olha a gravidade desse negócio. O sindicato precisa se mobilizar urgentemente. Os professores estão recebendo desconto, estão com medo, porque estão ameaçados. Essa aí é a política de morte que o Feder implantou lá em Curitiba, e que nós vimos a professora de Curitiba que morreu essa semana, e ontem recebi informação de que morreu mais uma, diante do assédio da direção e do governo Ratinho Júnior com a política do Feder. Por isso que nós estamos propondo aqui em São Paulo que a gente faça imediatamente uma ampla campanha pela demissão do Feder, que junte a revogação de todas essas resoluções autoritárias da política privatista e do corte de verbas na educação. Para completar, eu fiz um destaque à campanha do plebiscito que foi colocada aqui, que eu quero apresentar nessa Assembleia. Companheiros, o fim da jornada 6x1 é uma luta muito importante de toda a classe trabalhadora, assim como a questão da redução dos impostos e da taxação dos milionários. Nós precisamos encampar essa luta, só que nós fizemos a proposta de um adendo, de um terceiro ponto nesse plebiscito, que é um ponto para quem não concorda, para dizer que a gente não concorda com a política do arcabouço fiscal e do corte de verbas da educação do governo Lula. Isso é fundamental, porque para conseguir reduzir a jornada de trabalho sem reduzir os salários, para conseguir taxar os bilionários, para conseguir reduzir o imposto de renda para os pobres trabalhadores, a gente precisa se enfrentar com a política fiscal do governo Lula, que nesse momento está trabalhando para os banqueiros e para os grandes capitalistas. Por isso que é fundamental incluir esse ponto no plebiscito, e esse plebiscito que é tão caro para a nossa classe não ser transformado numa política de apoio ao governo de frente ampla e de conciliação do governo Lula. Nós não passamos pano para governo nenhum, queremos enfrentar o governo Tarcísio aqui, mas não podemos aceitar ataques vindos de nenhum governo. Muito obrigada, essa é a proposta do coletivo Reviravolta na Educação.